paz do Senhor. Alguém entrou, filho? Alguém entrou? Amém? Se alguém entrou, dá um joinha. Rosiane entrou. Rosiane, a paz do Senhor, tudo bem? Mais uma pessoa. Não sei, não aparece. Tá ouvindo bem? Pergunta. Janaína. Estão ouvindo bem? Janaína, a paz do Senhor, de Bangu. Estão ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir direitinho? O áudio está legal? Falam comigo. Dá um joinha aí, diz está bom, pastor, o som. Amém? Fala comigo, meus queridos. Tem 5 pessoas, mas não aparece pra mim quem são. Amém? Vamos começar mais uma live. Hoje, dia 9 de abril, 8h20 da noite. Ainda nos encontramos em quarentena, sem podermos estar juntos cultuando o Senhor, né? Estamos aqui online, cada um cultuando na sua casa, nos prevenindo, né? Quem pode ficar em casa, é ótimo que fique. Quem tem que trabalhar, né? Eu estava conversando com o irmão e eu disse para ele, a gente está vivendo um tempo que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então é melhor a gente andar com prudência nesse momento, para não ser pego nem em casa e nem na rua por esse vírus maligno. Mas vamos continuar orando, amém? Hoje nós vamos fazer o nosso culto de libertação aqui ao vivo, amém? A gente vai estar clamando o Senhor junto, mas antes de nós começarmos a clamar o Senhor de joelhos dobrados, nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar ao Senhor. Antes de dobrar o joelho, eu vou trazer uma palavra para vocês. Eu quero falar hoje sobre o poder da intercessão, né? Eu falei com vocês sobre a oração num sermão retrasado, né? E também falei depois disso sobre o poder da intercessão, né? O quanto Deus se agrada quando nos colocamos de joelhos e oramos por alguém, por um país, uma nação, por um governador, por um estado, e intercedemos por alguém. É muito importante nós estarmos sempre em intercessão, intercedendo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações e a Bíblia diz que Jesus derramou esse amor de forma plena em nossos corações, a fim de que nós amamos o próximo assim como Ele nos ama também. Amemos o próximo assim como Ele nos ama. E a função de Jesus neste momento é interceder por nós diante de Deus, Pai. Diz a palavra que Ele está à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós, dia e noite. Enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele intercedeu. Ele orou por Pedro, Ele orou pelos apóstolos, Ele orou por todo mundo. Ele intercedeu diante do Senhor. E depois da sua parausia, depois de estar junto de Deus, à destra do Deus Pai, Ele continua a interceder. Está lá escrito em Hebreus. Ele intercede por nós. Ele é um grande intercessor. E Ele nos ensinou o dever de interceder. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Alguém? Amém? Fechar nossos olhos para orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Fecha teus olhos aí na sua casa, aonde você está. Não importa o lugar, o importa é você estar na mesma ligação comigo, em espírito, buscando o Senhor. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Amantíssimo Deus e querido Pai, entramos em Tua presença nesta noite, mais uma vez, e pedimos que o Senhor venha ser conosco nesse momento, aonde estaremos meditando na Tua palavra, e depois nos colocaremos de joelhos, intercedendo
por todo o mundo. Ó Deus, que o Senhor venha ser neste momento o Deus supremo, o Deus de amor, o Deus de força e o Deus de poder, como o Senhor sempre tem sido. Nós te pedimos que a tua presença esteja aqui conosco, que a tua presença esteja em cada lar, que a tua presença esteja em nossas vidas, ó Pai, e que haja um derramado teu Espírito Santo em nossos corações, que sintamos as dores do próximo, que sintamos a aflição do necessitado, que sintamos a miséria do pecador. Ó Deus, coloque em nossos corações o teu amor, nos encha da tua graça para com o próximo, nos encha, Pai, dessa tua perfeição, porque o Senhor nos amou de forma perfeita, integral. Tu deu o seu próprio corpo por nós na cruz do Calvário. Nós também precisamos nos entregar para o próximo, pelo próximo, a fim de que eles venham ser salvos, conduzidos ao caminho de luz. E assim vamos nos colocar em intercessão, em oração nesta noite. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, seja conosco. É o que te pedimos, ó Pai. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Eu quero ler com vocês uma passagem que se encontra em Atos, livro de Atos, capítulo 12. Vocês estão me ouvindo direitinho? Amém? O som está ótimo? Amém? Tá show? Eu quero falar sobre a prisão e o livramento de Pedro. Se encontra em Atos, capítulo 12. Diz assim a palavra: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas e as cadeias. E disse-lhe o anjo: Veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe,
ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para um outro lugar. Irmãos, isso aqui é uma palavra que logo que a gente acaba de ler, ou quando a gente ainda está lendo, ela salta aos nossos olhos no verso 5, que diz que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Veja, o trabalho da igreja, no momento em que Pedro, a grande coluna da igreja de Jerusalém, estava preso, porque os judeus tinham mandado prender ele por ele estar pregando a palavra, anunciando o evangelho de Cristo. Assim como João na ilha de Pátimos estava, Pedro agora está também preso numa cadeia. Diz a palavra que ele estava preso e encerrado na prisão, junto com 4 quaternos de soldados que os prendiam. Ele estava ligado com 2 cadeias e guardas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, Pedro estava bem preso. Pedro estava algemado. Pedro estava cativo. Mas diz a palavra do Senhor que a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Esta é a capacidade que a nossa intercessão tem de chegar-se diante de Deus e de Deus agir por causa da nossa oração e da nossa petição. Nós precisamos tomarmos o lugar de intercessores. Deus, nesses últimos tempos, vai levantar homens e mulheres que tenham um compromisso de interceder pelos demais. O que é interceder? É você se colocar no lugar do outro. E ali você buscar a Deus em prol do outro, para que Deus faça a sua vontade na vida daquele que você está intercedendo. Diz a palavra que quando Pedro sai da prisão, o soldado solta Pedro da prisão. Automaticamente, Pedro vai em direção ao lugar onde todos estavam reunidos. E batendo Pedro à porta, diz no verso 13, uma menina chamada Rode saiu a escutar, porque Pedro batia na porta. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta. Ela correu para dentro e anunciou que Pedro estava na porta batendo. E disseram: você está louca? Como é que pode? Pedro está muito bem preso. Segunda coisa que eu quero dizer aqui para vocês. Nós precisamos acreditar que quando dobramos os nossos joelhos e oramos, Deus nos responderá. Muitas das vezes dobramos o nosso joelho e intercedemos por uma causa ou intercedemos por alguém, por uma situação, e não acreditamos que Deus é capaz de responder a nossa oração. Talvez por nos acharmos pequenos demais, talvez por nos acharmos distantes demais, pecadores demais, miseráveis demais. Nós colocamos a nossa fé lá embaixo e não acreditamos que Deus é capaz de ouvir e de responder a nossa oração. Mas aqui está um grande exemplo de que Deus responde a oração. Mas também existe uma grande lição que podemos tirar daqui. Esta mulher, quando fala que Pedro está à porta, diz a palavra que ela, quando se volta para dentro e diz que Pedro estava lá fora batendo, o povo que estava lá com os joelhos dobrados, orando por Pedro e por esta causa específica, não acredita que o milagre já tinha acontecido. Terceira coisa que eu quero dizer para você nesta noite: o milagre vai acontecer. O negócio vai começar a andar. Aleluia! Deus vai começar a agir na sua vida. No meio do caos, Deus lança nesta noite uma palavra de vida para você, para dentro da sua casa, para os seus familiares. E não existe hora e nem tempo determinado para que Deus possa agir.
Veja, eles estavam ainda com os joelhos dobrados orando. Diz a palavra, no verso 16, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram-se. Veja, e acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tinha o tirado da prisão. Ou seja, o povo foi impactado por uma ação de Deus através da intercessão deles próprios. E sabe, eu quero falar com vocês nesta noite que a intercessão, ela tem um poder sobrenatural de fazer Deus agir ao nosso favor. Nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, aonde o desemprego tem se alastrado, esse é o momento que Deus deseja que nós intercedamos, que nos coloquemos de joelhos e clamamos a Ele. Diz a palavra que Deus está em busca daqueles que o buscam em espírito e em verdade. E nós precisamos buscar a presença do Senhor, buscar o Senhor em oração. Eu queria que vocês abrissem também as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 8, no verso 3 e ao verso 5, aonde diz assim a palavra do Senhor: o anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Percebam, irmãos, o que está aqui escrito no livro de Apocalipse. Aqui está escrito que a oração da igreja, a oração do justo, ela não é lançada fora. Deus não faz pouco caso. A tua oração não passa. Alguns dizem, a oração não passa do teto. Não. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que quando estamos em intercessão, intercedendo, diz a palavra que um anjo, veja, a ele foi dado um incenso para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Um anjo fica com uma taça nas mãos. E esta taça é como um grande incensário que simboliza a oração. E esse incensário, quando cheio, diz a palavra, quando cheio da intercessão do povo, é tirado, veja, e lhe foi dado muito incenso para oferecer as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça de incenso com orações dos santos. Aqui fala que o Senhor enche o incensário de fogo. E esse incensário, ele é composto pelas nossas intercessões e orações. E quando esse incensário está cheio, transbordando de intercessão, diz a palavra que o Senhor enche esse incensário de fogo. E quando cheio esse incensário de fogo, Deus mistura o fogo do altar com as orações, que logo eclodem em trovões, em vozes e relâmpagos, as quais Deus lança sobre a terra como resposta. E veja, existe uma passagem no livro de Jó, no capítulo 36, no verso 32, e no capítulo 37, e no verso 3, que diz assim: Ele, Deus, enche as mãos de relâmpagos e lhe determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho. Até o gado apresente. Diante disso, meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Mas eu quero aqui me prender
e te prender no verso 32 que diz que Deus enche as suas mãos de relâmpago. Veja, isso aqui é a mesma coisa que está escrito no livro de Apocalipse. A palavra do Senhor diz que as nossas orações vão enchendo o incensário, são como cheiro de incenso aos olhos do Senhor. Deus pega do altar o fogo do Espírito e coloca dentro desse incensário e derrama sobre a terra as nossas orações. Ou seja, aquilo que nós elevamos aos céus, Deus devolve, mas de uma forma totalmente mudada e transformada. Isto volta para a terra, as nossas orações voltam e resultam em trovões, em vozes, em relâmpagos e em terremotos. Mas veja o que diz Jó 36, verso 32. Que Deus enche as suas mãos de relâmpago, ou seja, Deus enche a sua mão de orações, de intercessões, determina o alvo que quer atingir e manda a oração de volta, mas de uma forma agora transformada em trovões, em tempestades e em vozes e em relâmpagos. Ou seja, Deus mira o alvo e envia a tempestade, envia o trovão, envia as vozes e envia relâmpagos e terremotos. O que significa isso? Ou seja, quando eu e você nos colocamos em oração por alguém ou por uma situação, automaticamente as nossas orações são colocadas numa taça por um anjo do Senhor, como um incensário. Esse incensário, quando transbordado por Deus, por nós, através das nossas muitas orações, muitas intercessões, assim como a parábola da mulher que importuna um juiz iníquo, depois das nossas orações encheu o incensário, Deus derrama fogo do altar e manda de volta para a terra. Mas agora ele manda não de forma que não vai atingir o alvo que nós estamos a pedir. Pelo contrário, ele diz, ele manda e determina o alvo pelo qual ele quer que aconteça o terremoto, que aconteça o furacão, o relâmpago. Ou seja, Deus manda de volta dos céus as nossas orações para transformar a situação pela qual nós temos clamado, a pessoa pelo qual nós temos intercedido. Ou seja, assim como a igreja orava diante do Senhor para que Deus livrasse Pedro da cadeia, diz a palavra que enquanto eles estavam lá com os joelhos no chão, Deus recebeu a intercessão da igreja, que continuamente fazia orações pelo livramento de Pedro. Na mesma hora aquilo se encheu diante de Deus, o incensário do Senhor se encheu, Deus derramou fogo e mandou um terremoto de libertação para tirar Pedro da prisão, para arrancar Pedro da prisão e para dar o livramento que ele precisava. Deus, nesta noite, ele está dizendo, a nossa oração, a nossa intercessão, ela está chegando diante de Deus. A tua oração está chegando diante de Deus. Por isso que fizemos essa escala de oração. Essa escala de oração que nós estamos aqui realizando diariamente, aqui na igreja MDC, e eu creio que em muitas igrejas, são intercessões que já estão chegando ao trono de Deus. E com certeza, Deus vai transformar isto em relâmpagos e vai acertar o alvo. Este alvo que vai ser acertado vai ser o alvo pelo qual estamos clamando. E coisas extraordinárias vão acontecer. Coisas maravilhosas vão acontecer na tua vida. Coisas tremendas vão acontecer na tua história. Eu me lembro da história de Paulo e Silas na prisão. Enquanto eles estavam presos, enquanto eles estavam naquelas cadeias, debaixo das forças daqueles cadeados, a Bíblia diz que eles não pararam de orar, de interceder. Enquanto Paulo orava, Silas cantava e adorava o Senhor.
quando Silas orava, Paulo se colocou a orar diante do Senhor e a louvar. Eles ficavam, sabe, durante todo o dia, revezando. Um orava e o outro cantava. Um cantava e o outro orava. Até que meia-noite o incensário de oração se encheu. E o que Deus fez? Veja, fez aquilo que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 8, no verso 3 e 5. O anjo levou até o altar. E Deus derramou fogo do altar sobre o incensário. E derramou numa forma de relâmpago sobre a terra. Balançou os alicerces da prisão. Como está escrito em Jó capítulo 36, no verso 32. Ele determinou o alvo, atingiu o alvo e destruiu as cadeias e livrou Paulo e Silas das prisões que os cercavam. Nesta noite Deus está te dando livramento. Nesta noite Deus está ouvindo a tua oração. Você não está orando em vão, você não tem clamado em vão. Deus tem te ouvido e continua a fazer isto, a clamar, a interceder. Quando o incensário de Deus se encher, Deus vai enviar dos céus um relâmpago que vai mudar toda uma situação. Você crê nisso? Diga glórias a Deus. Diga glórias ao Senhor. Diga glórias ao Senhor nesta noite. Diga glórias ao Senhor nesta noite. Que palavra tremenda, que revelação que Deus nos deu. O poder da intercessão, o poder da oração, o poder do joelho do pai e da mãe que se dobram pelos seus filhos, pela sua casa. A capacidade que os filhos têm quando dobram os seus joelhos para orar pelos pais. A capacidade que a igreja tem quando dobra os seus joelhos unida em oração por uma nação. O amor da igreja está subindo até o alto. O incensário está sendo cheio. E Deus vai determinar o alvo. E acredito que o alvo é a libertação do povo de Deus. A libertação do povo de Deus. A libertação dessas grades malignas que nos cercam. Deus está ouvindo o clamor do povo do Senhor. E individualmente Deus está ouvindo a tua oração no teu quarto, pelo teu filho. Eu quero nesta noite que você coloque diante do Senhor o que você precisa. O Senhor espera que você peça, Deus aguarda. Jesus disse, olha, vocês vão pedir e o Pai vai ter prazer em responder às vossas orações. Eu quero aqui nesta noite pedir que todos nós nos dobremos juntos em oração para intercedermos pelo mundo e pelas causas impossíveis. Eu quero que você coloque diante do Senhor não causas possíveis, causas passíveis de mudanças, de transformações naturais. Eu quero que você coloque diante do Senhor causas impossíveis, porque diz a palavra que estamos diante de um Deus impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu creio nisso. Eu quero pedir aqui que vocês orem também pela irmã Jadir Freitas, irmão Jadir Freitas, que está com uma metástase e os médicos deram pouco tempo de vida. Ele é parente da nossa irmã Janaína lá de Bangu. Vamos estar orando pelo nosso irmão Jadir Freitas. Amém? E eu quero também que vocês orem pelo Brasil. Precisamos orar pelo Brasil, por esta nação. Precisamos nos unir e orarmos para que Deus repreenda este vírus e mande ele para longe daqui. Mande ele de volta para onde ele veio, para o inferno. E precisamos pedir a Deus que guarde esta nação, guarde as comunidades carentes, guarde o Nordeste, que o Senhor guarde o emprego desse povo, que Deus repreenda a miséria. Precisamos orar pelo bem, amém? Para que Deus faça o impossível. Deus, Ele faz o impossível, mas de acordo com a oração dos seus filhos. Aquilo que 2 ligares na terra será ligado no céu. Aquilo que 2 desligarem da terra será desligado do céu. Veja, irmãos, eu não tenho nenhum medo de ficar com a igreja fechada, pelo tempo que for.
A igreja, as portas podem ficar fechadas, mas a palavra de Deus vai aonde a gente não pode ir. E segundo a palavra de Deus, está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não fique aí, sabe, preocupado quando a igreja vai abrir, quando isso vai acontecer. Não. Esse é o momento de você ter a tua comunhão com o teu Criador. É isso que Deus está requerendo de nós. Que nós agora cumpramos aquilo de entrar no nosso quarto, fecharmos as nossas portas e orarmos ao nosso Pai em silêncio. E diz a palavra, Ele nos responderá em silêncio. E nós manteremos uma comunhão, um acordo com a divindade. Amém? Vamos dobrar nossos joelhos, vamos orar, vamos tirar um período de oração. Vocês sabem que todas as quintas-feiras temos um culto de libertação aqui na Vila da Penha e quartas-feiras em Bangu. Sempre estamos em oração. Hoje éramos para estar no monte clamando ao Senhor pelo culto de libertação. Então, vamos fazer desse momento nosso culto de libertação. E o que nós fazemos sempre no culto de libertação, se não orar, se não entregar diante do Senhor os nossos problemas, se não pedir ao Senhor que entre nessas causas impossíveis, se não trazer diante do Senhor os nomes dos enfermos, é isso que vamos fazer. Vamos nos colocar de joelhos mais uma vez. Amém? Se coloque de joelhos nesse momento. Venha, mano. A minha esposa vai estar orando comigo. Glória a Deus. Eu disse. Glória a Deus. Amantíssimo Deus e querido Pai, nos encontramos em Tua presença nesta noite, Senhor. Aqui eu estou com a minha esposa Ana Cláudia, a minha companheira fiel. Nós temos orado, ó Deus querido, por esta nação. Nós temos orado pelos governadores, temos intercedido, Senhor, pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós temos intercedido, Senhor, por todo o poder legislativo, executivo e judiciário, por cada ministro, Senhor. Temos orado, ó Deus, pela polícia, temos orado por cada delegado. Ó Deus, nós te pedimos neste momento que o Senhor continue a visitar o nosso presidente, cada ministro, cada senador, cada deputado, cada bancada, Senhor, ó Deus, que representa uma causa em particular. Nós nos colocamos de joelhos dobrados diante de Ti, Senhor, nesta noite. Oramos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus que trabalha enquanto o Teu povo está de joelhos, enquanto a Tua nação está com os joelhos dobrados. Ó Deus, olha aí como o diabo tem se levantado, olha aí como os poderes das trevas têm se levantado contra a Tua igreja, contra o Teu povo, contra os mais humildes, contra os afligidos, contra os cativos, ó Pai. Ó Deus, entra com a Tua mão forte, quebra as cadeias, desfaz todos os obstáculos que são satânicos e malignos, ó Deus. Nós te pedimos a paz, a harmonia sobre esta nação. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor vá de encontro a cada estado do Brasil, que o Senhor vá de encontro a cada país deste mundo, a cada nação, a cada representante e líder de cada nação neste momento. Também oramos pelos missionários que estão no campo. Ó Deus, quantos nesse momento estão a pregar a Tua palavra? Antes, ó Pai, ó Deus, o medo da contaminação desse vírus, que o Senhor venha cobri-los com o Teu sangue, que o Senhor venha cobri-los com o Seu poder. Ó Deus, nós oramos também por cada crente, por cada cristão, Senhor, que neste momento se encontra com os joelhos dobrados, ou em espírito de oração. Nós pedimos, dá forças, levanta essas lanternas no meio dessas trevas, ó Pai, para brilharem. Ó Deus, eles estão prostrados, clamando. Quantos estão em oração neste momento? Quantos estão aí espalhados pelos montes, clamando a Ti, esperando uma intervenção Tua, Senhor? Ó Deus, nos responda, responde o Teu povo. Também te pedimos pelas famílias,
aqui no Brasil. Ó Deus, toma cada família, cada pai de família. Ó Deus, o desemprego tem se alastrado, a miséria tem se aplacado em cima do teu povo. Mas nós clamamos a ti, Senhor meu Deus. Não há encantamento contra os teus filhos, ó Pai. Esta nação é tua. Este povo foi escolhido por ti, Senhor meu Deus. Levanta atalaias, levanta profetas, levanta homens com dons de cura, de verdade, para orar pela esta nação. Vai levantando obreiros desta seara, vai levantando ministros, vai levantando homens e mulheres com palavras sábias e com poder de falar de forma a edificar vidas. Repreende a depressão, o pânico, o medo. Repreende, ó Deus querido, o pavor, a angústia. Não deixe que isso assole o nosso bairro. Não deixe que isso assole o nosso estado do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, o mundo. Visita a Itália, visita a China, visita a Rússia, visita a Espanha, visita, Pai querido, os Estados Unidos da América, visita cada país europeu, cada país asiático, cada país, ó Pai, que está na Oceania, Austrália. Vai visitando cada país da América Latina, América do Norte. Vai visitando, Senhor meu Deus. Traz vida. Repreende esta potestade de morte. Lança por terra esses dados inflamados do inimigo, Senhor. Levanta o teu povo. Levanta a tua igreja, ó Deus, de forma poderosa, com autoridade, para repreender as potestades e os principados que se colocam ante o teu povo, Senhor meu Deus. Toma esse teu filho, ó Deus, que está trabalhando. Toma o emprego dele, toma a empresa dele, toma os negócios dele em tuas mãos. Toma esta mãe que está cuidando dos seus filhos. Toma, Pai querido, este filho que está ali cuidando dos seus pais. Ó Deus, nós te pedimos da força. Ó Deus, a tua palavra diz que no meio das provas o Senhor sempre nos traz o escape. O escape vem de ti, Senhor meu Deus. As provas podem vir, as lutas podem se levantar, as tempestades podem aparecer, o vento pode soprar, mas o escape é o Senhor que dá. Ó Deus poderoso, a tua palavra diz: o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai bater em retirada. Quebra o arco e corta a lança e queima todos os carros do inimigo no fogo, Senhor meu Deus. Levanta as vozes da igreja, toma os líderes da igreja, ó Deus, nas tuas mãos. Toma os líderes da igreja Assembleia de Deus, da igreja presbiteriana, da igreja Deus e Amor, da igreja da Paz e Vida. Vai tomando, Senhor meu Deus, da igreja Plenitude. Vai dando sabedoria a esses líderes, ó Pai. Vai dando inteligência. Toma cada líder em tuas mãos. Vai, ó Pai querido, restaurando a consciência. Ó Deus, vai trazendo discernimento para que esse povo guie, esses líderes guiem o teu povo. Repreenda, Senhor meu Deus, tudo que não é de ti, tudo que não vem de ti. Eu também oro por cada membro da igreja IMDC. Eu oro pelo teu povo, Senhor meu Pai, que se encontra neste momento, ou chegando do trabalho, ou em casa assistindo esse vídeo, com os joelhos dobrados, ó Pai, junto comigo que sou pastor deles, orando, que o Senhor visite cada um deles. Todos os dias nós temos intercedido por cada um deles, pois cada um deles, ó Pai, é especial para o Senhor, especial para mim. Não deixe que nenhum deles se percam nesse inteirinho de tempo, nessa quarentena. Que o Senhor guarde, que o Senhor não deixe a fé deles sucumbir, que o Senhor não deixe que eles se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha teus filhos de pé. Eu profetizo como pastor da igreja MDC, a paz dentro da casa de cada membro, a paz da casa de cada um, ó Pai, de cada família, o amor, ó Deus, a harmonia, ó Deus, a prosperidade, ó Pai, bíblica. Nós oramos, ó Deus, por fim que o Senhor derrame sobre eles as tuas bênçãos, ó Deus.
Ó Deus, visita aqueles que estão enfermos. Visita cada hospital. Visita cada, ó Deus, lugar, ó Deus, aonde se encontra uma pessoa com este vírus. Ó Deus, através da tua onda milagrosa, cura os enfermos, vai libertando eles desse cativeiro maligno, quebra as cadeias e traz vida, levanta homens para levarem a tua palavra, obreiros para pregarem a tua palavra nos lugares mais distantes, nesse momento de pandemia. Abre o coração dos teus filhos, abre o coração do pecador, para que a tua palavra entre, ó Deus. Ó Deus, nos abençoe, seja conosco. Ó Deus, tira de nós todo medo, toda ansiedade, todo pânico, todo aforismo, tudo que não provém do teu Espírito Santo. Nos provenha, Pai. Ah, Deus, nos provenha o Espírito quieto, uma paz que exceda todo o nosso entendimento. Nos traga, Senhor meu Deus, através do teu poder, vida, para continuarmos buscando a tua presença. Ó Deus, toma a tua igreja de Bangu, a IMDC de Bangu em tuas mãos. Toma cada membro em tuas mãos. Toma os líderes da nossa igreja ali em Bangu. Ó Deus, aqueles que são cooperadores da tua obra. Toma aqueles aqui da Vila da Penha também. Visita cada um deles, ó Pai. Entra com a provisão que eles precisam. Entra com a alegria que eles necessitam. Traz paz ao ambiente da casa. Traz conforto a essas vidas, ó Pai. Eu te peço, repreende toda a morte súbita, repreende toda a doença, repreende o câncer, repreende o derrame, o infarto, repreende a pneumonia, repreende o coronavírus, repreende todo o mal contra teus filhos, ó Pai. Traz entendimento, repreende todo desentendimento, toda contenda, todo lastro de perseguição satânica e maligna. Nós repreendemos agora nesta noite toda a obra feita em oculto contra a tua igreja, contra o teu povo. Eu repreendo nesta noite e desde já, ó Pai, eu dedico esta oração a ti. Toma em tuas mãos as nossas vidas. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, que vocês se sintam abençoados por Deus. Amém? Que Deus continue fortificando cada um de vocês. Eu quero que vocês, que são membros da Igreja MDC, continuem nos acompanhando pela página do Facebook. Nós estamos colocando os testemunhos. Já temos o testemunho da diaconisa Fátima lá e o testemunho do nosso irmão Fábio. Testemunhos lindos daquilo que Deus fez na vida deles no momento em que eles se converteram a Jesus e passaram a fazer parte da igreja de MDC e do corpo de membros. Então, irmãos, visite a nossa página no YouTube, curte lá, compartilha, faça que essa mensagem se propague e chegue aos quatro cantos dessa terra. Eu desejo a vocês um ótimo dia, um ótimo fim de semana e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Receba um abraço caliente do pastor, um beijo na testa de cada um de vocês. Que a paz do Senhor esteja no lar de vocês. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.